O título do meu trabalho, então, é AG Databox SR, aplicação web para gerenciamento de dados de sensoriamento remoto. Então, o SR do título, né, vem de sensoriamento remoto. Eu me chamo, então, Giovanni Conte, o meu orientador é o professor Erivelto Mercante e o meu co-orientador, o professor Eduardo Godoy de Souza. Bom, na introdução aqui do meu trabalho, eu coloquei alguns conceitos, né, interessantes que abrangem o restante aí do que vai ser apresentado. Então, sobre o gerenciamento, né, eu coloquei aqui um conjunto de tecnologias que tratam informações espaciais. É, Elas então geralmente trabalham, né, com um conjunto específico, né, um objetivo específico e são empregadas em várias áreas, né? Posso citar ciência, cartografia, geografia, agricultura, florestas, geologia, planejamento urbano, planejamento rural, meios de transporte, comunicação, energia elétrica. Então é uma área ampla e aplicada então em vários segmentos. É, Sistema de Informação Geográfica, então o SIG, né? Coloquei ali, ó, uso computacional, então, né, é um software, né, de uso computacional, ele vai tratar em um número infinito de informações de procedência geográfica. Ele geralmente, né, vai estar vinculado com um banco de dados, né? Então ele vai estar vinculado com uma base de dados já referenciada, né? Coloquei com base de dados já referenciada. Ele trabalha então com um sistema de coordenadas, é obrigado que você tenha um sistema de coordenadas conhecido, né? Quando você está trabalhando, né, com essas informações já referenciadas, ou seja, espaciais. Se utiliza pontos reais, então é normal que faça a manipulação aí, então, né, de latitude, longitude, altitude e etc. Então, posso, né, definir um SIG como um sistema constituído por programas computacionais que integram dados, equipamentos, pessoas. O objetivo sempre do SIG, quando você encontra nas referências, né, é coletar, armazenar, recuperar, manipular, visualizar, analisar dados espaciais, enfim, seria isso. E aqui, então, fechando, né, a parte dos conceitos, aqui, ó, coloquei aqui, ó, sensoriamento remoto, né? Então permite obter-se dados da superfície terrestre pela captação da energia refletida ou emitida pela superfície. Esses dados podem ser aéreos, podem ser orbitais, né? Nesse trabalho eu trabalhei então com os dados orbitais. Na plataforma a gente tem a possibilidade então de trabalhar com dados do satélite Sentinel-2 e Landsat 8, a gente vai ver isso aí mais à frente. E o remoto, né, o termo remoto, então aqui do sensoriamento remoto, sensoriamento, né, vem a parte de sensores, né? Então esses sensores vão estar instalados em plataformas terrestres, aéreas, né, orbitais, né? Citei aéreas e orbitais aqui, né? E a parte de remoto, então significa que a obtenção é realizada à distância, né? Então a gente não tem o contato físico com o alvo. Alguns problemas aí que a gente tem, né? Então, é, o custo computacional, né, para se trabalhar, o custo computacional para se trabalhar, né, com o sensoramento remoto, geralmente, né, frequentemente ele é alto. E os métodos tradicionais não satisfazem então os requisitos de tempo e monitoramento dinâmico. Então, um problema, né, esse problema de monitoramento dinâmico é complicado. Porém, né, a gente tem um grande avanço aí na parte de computação na nuvem. E ela oferece então, né, um gerenciamento de dados mais interessante, né, de serem trabalhados. Então é possível que a gente faça, né, a integração de serviços de processamento, arquitetura, né, que a gente forneça ao usuário serviços de forma mais rápida, que a gente forneça também, existe, né, a possibilidade de se oferecer um gerenciamento e uma análise e uma grande quantidade de dados. A gente vai ver isso, né, na apresentação aqui na minha plataforma, que a gente consegue gerir, né, a gente integrou aí a nossa plataforma, né, nosso módulo, com um conjunto interessante de dados de satélite. Né? A gente não precisa lá fazer o download manual desses dados, etc. A gente consegue recuperar eles através de uma API. Então isso é bem interessante. A gente tem aplicado aqui então
a possibilidade de a gente gerenciar, né, e fazer uma análise em cima de uma grande gama aí de quantidade de dados. Sobre o objetivo do meu trabalho aqui, ó, então eu coloquei, né, ó, possibilidade então de você utilizar um SIG para análise geoespacial na nuvem, possibilita o desenvolvimento de novas soluções. Então, né, visto esse avanço, abriu-se esse leque aí de novas soluções, né? Mas um problema que a gente tem sempre é a incompatibilidade das ferramentas que existem e muitas vezes elas são usadas de forma isolada. Então você usa uma ferramenta para uma determinada função aqui, uma ferramenta para uma determinada função ali, e isso geralmente é feito de forma isolada, e elas não têm essa comunicação, digamos assim, entre elas. E nesse contexto, então, ó, o objetivo do trabalho foi desenvolver um módulo computacional, né, de sensoramento remoto, então o AG Databox, sensoramento remoto, e ele é integrado à plataforma AG Databox. Então, olha só, a gente não vai ter esse cenário das ferramentas, da incompatibilidade das ferramentas, a gente não tem esse cenário dela trabalhando de forma isolada. A gente está integrando tudo aqui na plataforma. Então, a gente está usando esse avanço computacional em benefício aqui, né, do desenvolvimento do ADB. ADB, né, de AG Databox. Bom, a área de estudo que estou representando aqui, né, então, fica aqui no município de Céu Azul. O datum que eu utilizei aqui, então, para a captação, né, da imagem é o WGS-84. Essa é uma imagem vetorizada, né, de uma figura do satélite Sentinel-2. A data do imageamento, então, essa imagem, né, ela foi vetorizada e a imagem original, então, é do dia 21/1/2010. Bom, a arquitetura aqui do AG tem vários módulos, né? Eu resolvi trazer essa imagem aqui, ó, porque a gente tem, ó, módulo de mapa, módulo de IoT, módulo admin, módulo mobile, e a gente tem o módulo de sensoramento remoto, então, que é o módulo que ele vai ser integrado aqui diretamente com o ADB Map, né? Então, o que a gente gerar as imagens de satélite que a gente for trabalhar, né, o que a gente for vetorizar, ele vai ser exportado aqui para dentro do ADB Map. Por isso que eu achei interessante então trazer essa imagem, né, onde apresenta a arquitetura do ADB. Falando aqui mais diretamente, né, sobre o meu módulo, então eu dividi ele aqui, ó, como cliente, camada de aplicação e a camada de dados. Não, o cliente aqui, ó, ele vai acessar, né, um catálogo de serviços. A plataforma pode ser acessada, vai poder ser acessada de celular, de notebook, de um computador, né? Então só quis representar isso. Tem lá um catálogo de serviços, ou seja, as funcionalidades que estão sendo implementadas dentro, né, do ADB, sensoramento remoto. E a gente vai ter aqui então a aquisição de dados, processamento, e a gente vai conseguir realizar transformações em cima desses dados, né? Então, as imagens de satélite que a gente recuperar, ou uma imagem ali com um NDVI, um raster, né? Uma imagem raster com NDVI ou com alguns outros índices de vegetação, a gente vai conseguir transformar isso aí num vetor, a gente vai fazer uma vetorização nessa imagem e essa então é exportada lá para dentro do ADB Map. Coloquei aqui as tecnologias, né? Então, para desenvolvimento da API, utilizei Django REST Framework. As transformações, né, o processamento em cima dessas imagens recuperadas dos satélites, eu utilizei uma biblioteca chamada GDAL, né? Tem várias ferramentas que utilizam o GDAL. Por exemplo, o PostGIS, né? PostGIS tem o GDAL implantado lá dentro dele. O QGIS também trabalha com o GDAL, né? Então tem várias ferramentas abertas que utilizam o GDAL. E a AgroAPI é a API que eu utilizei para recuperar os dados de satélite. E aqui eu coloquei então, né, na parte da camada de dados, aqui ó, tem isso aqui é para representar então um raster, né? E esse raster aqui, ó, a gente consegue vetorizar ele, dá para ver, né, que ele está picado aqui, digamos assim, em pixels, né? Mas enfim, a vetorização é dessa forma, então, que ela é aplicada, né, dentro das imagens, e são a partir dessa vetorização, né, que ela é inserida lá e trabalhada dentro do ADB Map. Bom, coloquei aqui um diagrama representando o fluxo, né, um diagrama de atividade representando o fluxo, né, seleciona lá o período das imagens, então isso vai lá para o meu back-end, pesquisa as imagens dentro da AgroAPI, recupera, né, essas imagens,
carrega então um JSON, né, com essas informações e isso é apresentado. Já vou mostrar a cara, né, do módulo aqui, a gente vai entender melhor. Selecionei lá as imagens, eu tenho o tipo da imagem, o satélite, a data dessa imagem. Então selecionei, né, o que eu tenho interesse, eu posso salvar no banco de dados, converto isso, né, faço essa vetorização que está chamado de poligonizar, né, transformo lá num vetor, né, num polígono, e isso é persistido no banco de dados, isso é gerado um arquivo, né, do tipo JSON, que é o que é exportado lá para dentro do ADB-Map. Né? Então aqui é a sequência de passos aqui, de forma mais simplificada, digamos assim, que a plataforma realiza. Então olha só, aqui está a cara do módulo. Então olha só, no período aqui, ó, a gente consegue selecionar o período onde você quer buscar essas imagens. Aqui a gente já consegue selecionar se você quer as bandas, se você quer falsa cor, se você quer NDVI, se você quer EVI. Então tem vários índices de vegetação aqui que você já consegue selecionar. Pesquisou, aqui nas imagens disponíveis, ele vai apresentar todas dentro desse período e dentro desse índice que está sendo trabalhado aqui. Então ele vai apresentar todas aqui. E abaixo aqui, ó, ele tem mais duas áreas aqui, ó, onde ele vai apresentar a estatística da imagem que você selecionar aqui e um gráfico com o histórico do período onde você selecionou. Então, por exemplo, aqui, ó, esse gráfico, e tem algumas opções de filtro. Esse gráfico aqui, ó, ele é do período 1/10 de 2019 até 6/3 de 2020. Não sei se dá para ver muito bem aqui, ficou meio ruim, né, a imagem, mas o período é esse, 1/10 de 2019 a 6/3 de 2020. Recuperei imagens, né, raster de NDVI. Então olha só, aqui nesse gráfico ele já está representando só as imagens de satélite Sentinel-2, ele também traz as de Landsat 8, e ele já está filtrando as imagens só com pelo menos, né, menos de 20% de nuvens na imagem. Né? Então ele gerou esse gráfico aqui. Ó. Aqui, ó, vou falar na sequência, a gente tem aqui no dia então 20 de janeiro de 2020, a gente teve uma queda. Se a gente tivesse mantido essa queda, seria interessante se analisar, né? Poderia ter algum problema aí, né? Enfim, a gente já teria identificado algum problema que seria interessante de ser analisado. Talvez a gente visivelmente aí já ia conseguir analisar esse dia. A imagem que está selecionada é exatamente do dia 20 aqui, ó. Essa imagem teve uma reflectância, né? Um brilho, digamos assim, um pouco diferente. Se você carregar lá na plataforma e você analisar as outras datas, ela teve um brilho diferente. Tanto que, né, a imagem do dia 25 de janeiro, ó, 5 dias depois, ela já apresentou um valor em DVI normal. A imagem Landsat 8, ela está adicionada aqui na sequência, eu já vou mostrar, já vou falar sobre essa imagem aí. Ela tem uma imagem Landsat 8 do dia 19, um dia antes, onde o valor máximo aqui que foi capturado de NDVI estava acima de 0,80 também, então ela manteve aqui em cima. Né? E foi só desse dia aqui que a gente teve uma imagem recuperada com brilho, né? Que ela deu uma diferença aí com o restante das imagens, mas o valor do NDVI não teve influência aqui, ó, ele manteve, né, normal, a outra imagem veio normal do dia 25, então ele manteve. E é isso aí, a gente consegue então o número de pixels, né, da imagem, o desvio padrão, quartil, mínimo, máximo, enfim, né, tem algumas estatísticas descritivas aí que a gente consegue apresentar. E aqui nas imagens selecionadas, então, por exemplo, eu vou analisando aqui quais eu quero, né, vetorizar, digamos assim, eu jogo aqui para as imagens selecionadas e essas imagens são as imagens que eu posso persistir em banco de dados, que eu vou vetorizar e vou salvar, né, e exportar elas lá para o ADB-Map, né, que é onde vai ser trabalhado lá. Bom, antes de apresentar, vou apresentar aqui, ó. Então, eu peguei várias etapas aqui, né, do cultivo, né, desse período. A ideia é que pegasse, então, né, que selecionasse então as fases, né, de desenvolvimento do cultivo de soja aqui dessa área.
e que fossem, né, imagens onde a gente tivesse a ausência de nuvens. Então, com o auxílio ali do gráfico e etc, né, a gente conseguiu selecionar essas imagens. Então, a ideia é que a gente pegasse aí desenvolvimento inicial, florescimento, senescência. Então, a primeira imagem boa do mês de outubro, elas tiveram nuvem, pelo menos mais de 40% de nuvens. Então, a primeira imagem boa que a gente conseguiu aqui, ó, do dia 11 de 11 de 2019. Então a gente tem a sequência 16 do 11, 21 do 11, 6 do 12, 21 do 12, 5 do 1, 20 do 1, né, de 2020, já 25 do 1 de 2020 e 11 do 2 de 2020. Então olha só, se a gente pegar a imagem do dia 20 aqui, ó, e do dia 25 e a do dia 5, a gente consegue ver a diferença no brilho que eu comentei, que é onde a gente tem aquela queda no gráfico, né? Na sequência aqui a gente tem a parte dessa vetorização, né? Então só coloquei como exemplo aqui, ó, uma imagem DVI, uma imagem IVI e esse raster aqui vetorizado, né? Então ele vai gerar aí um arquivo no tipo JSON e a gente vai ter aí ó, aqui nas coordenadas e nos valores de cada polígono, né? Então ele vai gerar o quê? Vai gerar um arquivo aqui do tipo JSON e a gente vai ter aqui a coleção então, né, de valores aqui de latitude, longitude, enfim, né, do valor de cada um dos pixels aí para a vetorização que foi realizada. Bom, finalizando aqui, né, então é isso, né, a minha plataforma, o trabalho aqui, o ADB Sensoramento Remoto, né, então é isso, seria isso que eu teria para apresentar. Coloquei como conclusões aqui, né, a evolução temporal do NDVI obtida através das imagens Sentinel-2, utilizando escala espacial temporal, são adequadas para o acompanhamento da evolução da biomassa, né, do cultivo de soja. Um detalhe interessante aqui que a gente tem é que essas imagens, com pelo menos 5 dias, a API recupera essas imagens, né, então pelo menos 5 dias, na maioria dos casos antes, até a gente tem já o acesso à imagem. Então a gente consegue, entre aspas, assim, em tempo real, fazer um acompanhamento e a gente consegue agregar em um conjunto, né, de mais satélites, né, além do Sentinel-2, a gente está agregando aí o Landsat 8. Então a gente consegue fazer esse acompanhamento temporal através do módulo. Então ele já tem aqui, eu citei, né, que ele já está com os seus algoritmos implementados. Essa parte de integração com a plataforma ADB-Map, isso está sendo desenvolvido, né? Ela não está implementada, não está pronto, né? Não tá finalizado, né? Então ele está sendo implementado. Então aqui, né, para apresentar para vocês, optou-se, né, por trabalhar com índices de vegetação com NDVI. Trabalhei só com os índices de NDVI, mas a gente tem a opção aí de trabalhar com os outros índices também. A modelagem, né, e a arquitetura, bem como o levantamento, o estudo das bibliotecas, frameworks, então tudo que foi utilizado aqui, né, para o desenvolvimento do módulo, ele pode auxiliar então para o desenvolvimento de softwares geoespaciais, então ele pode servir como base, né, para você desenvolver softwares geoespaciais para outras pesquisas, enfim, para quem tem interesse. E também utilizando a integração com a nuvem, né, com essas características de integração com a nuvem. Então ela já fornece, se você pegar o trabalho e ler o trabalho, você já vai ter uma base, né, de como que você pode estar desenvolvendo um software, né, desse estilo. E seria isso então. Finalizo a apresentação. Finalizo agora então a apresentação e fico aberto aí para questionamentos, para perguntas. Muito obrigado pela atenção de todos.